passar aqui. Eu já te disse que jogo com God, mano. Meu tonte é God. Agora o quê? Rapé aqui no show do Fred, vinho, porque eu sei que normalmente essas coisas você usa na patriota. Tá trazer rapé aqui para quê? Eu achei que eu senti uma necessidade. De quê? Uma revelação de que tu não estás a ter muita publicidade agora, precisava de eu passar aqui para que tu possas ter mais publicidade. Caramba, não percebi. Tiveste uma revelação que o quê? Exatamente, que tu não estás a ter muita publicidade porque quando você abriu aqui, não passou. Então eu tinha que passar aqui em direto para que tu possas ter mais publicidade. Espere. Não entendi. Você está dizendo que quando abrimos a televisão não passamos? Você não passou, procurou alguém para vir orar. Ah, é por isso que não estamos a ter Não publicidade? estão a ter muita publicidade. Olha, você é um apresentador de grande envergadura. Mas faltou essa componente, mas já está. Então, de hoje em dia vamos ter Já muita está, são publicidades e publicidades a entrar. Só vou precisar da minha parte. Tira lá esse GC. É o que é isso que você trouxe da tua palhota? Estou a ver rapé, estou a ver um vinho. Meu irmão, eu não te pedi para você vir passar aqui. Eu já te disse que jogo com God, mano. Meu tonte é God. Agora o quê? Rapé aqui no show do Fred, vinho, porque eu sei que normalmente essas coisas você usa na palhota. Tá trazer rapé aqui para quê? Eu achei que eu senti uma necessidade. De quê? Uma revelação de que tu não estás a ter muita publicidade agora, precisava de eu passar aqui para que tu possas ter mais publicidade. Caramba, não percebi. Tiveste uma revelação que o quê? Exatamente, que tu não estás a ter muita publicidade porque quando você abriu aqui, não passou. Então eu tinha que passar aqui em direto para que tu possas ter mais publicidade. Espere. Não entendi. Você está dizendo que quando abrimos a televisão não passamos? Você não passou, procurou alguém para vir orar. Ah, é por isso que não estamos a ter Não publicidade? estão a ter muita publicidade. Olha, você é um apresentador de grande envergadura. Mas faltou essa componente, mas já está. Então, de hoje em dia vamos ter Já muita está, são publicidades e publicidades a entrar. Bom, voltamos após este vídeo do programa do PCA Fred Josias. Não perder logo a seguir o programa Show do Fred com o PCA Fred Josias às 16 horas aqui na tua TV. Diálogo, vimos um vídeo do programa Show do Fred da sexta-feira. O mesmo programa recebeu o curandeiro Magosha e o curandeiro Magosha afirmou que recebeu uma revelação. E essa revelação era de... Peço mais, Valério, enquanto falo, peço para colocar aí na janelinha. Ele recebeu uma revelação, não sei se recebeu de Deus ou dos antepassados, para vir aqui na TV com atum e rapé, para pagar, para a TV fluir. Porque quando se fundou a televisão, só se fez uma oração. Isso não é suficiente para uma coisa. Há uma necessidade de se pagar para se ter publicidades, para parceiros, etc. Oh, meu Deus, como é que olha para isso? Que ilações nós podemos tirar desses argumentos? Bom, perfeito, muito obrigado. Eu acho que, apesar de que eu ainda acho que devia ser uma Magosha primeiro a explicar o que aconteceu ou o que está a acontecer, mas como passou, né, para mim, o que eu acho que Magosha é conhecido como curandeiro e é conhecido também como músico. E como músico, ele está no mundo de showbiz. E as pessoas, quando estão no mundo de showbiz, muitas das vezes eles criam, manipulam, inventam situações só para aparecerem, só para terem destaque, só para serem falados, só para viralizarem. Então, eu acredito que faz parte de uma das estratégias do marketing do Magosha, que é para ser falado. Tanto está a acontecer. Estamos a falar agora do Magosha. E nas redes sociais vi um pouco de comentários com relação a isso.
Então, geralmente pessoas, quando estão no mundo de showbiz, eles se perdem porque já não avaliam a ética da coisa, não avaliam a moral da coisa, não avaliam princípios de determinadas práticas ou ações. Tudo quanto eles fazem é criar situações para aparecer. Então, Magosha não seria diferente de Maria Rosa. O que Maria Rosa fez é igual que Magosha fez naquele programa. Para o teólogo Albino Mangueno, o que Magosha fez na sexta-feira não se difere daquilo que Maria Rosa tentou fazer, tirar a vida. É só para ser falado, ter likes, ter seguidores, ter destaque, ser comentado. Então, são comportamentos típicos do mundo de showbiz. Quando não se tem a ética, não se tem princípios, não se tem valores. Então, tudo quanto a pessoa faz é criar situações para ser falado. E não é só o caso de Magosha, tantos e outros vários artistas se alimentam disso. Muitas das vezes eles fabricam, criam polêmicas simplesmente para serem pauta, para serem assunto, mas senhor, afirmou para que serem debate. foi revelado. Uma pessoa pode não tem mentir, nada a ver com revelação. Aquilo não tem nada a ver com revelação e nem nada espiritual. Aquilo é invenção. Com propósito, eu achei inteligente a resposta de Fred e em ele afirmar que eu creio em Deus. O meu tronco agora é Deus. Ele respondeu sabiamente e eu acredito que a tua TV eu acho que surgiu como um milagre, porque para quem conhece a história do Fred, a história de PCA desta televisão, eu acho que seria impensável, imaginável, em que ele estivesse a dirigir um órgão que tem demonstrado notável crescimento dia após dia. Quanto em termos de qualidade de jornalistas e da equipe que aqui trabalha. E para quem conhece a história dele, alguém que foi um palhaço e se tornou num grande comunicador e hoje se tornou num grande diretor de uma estação televisiva. Eu acho que a história de Fred é repleto de milagre, é repleto da ajuda do agir de Deus. E não só, para quem conhece um pouco, eu acompanho Fred desde a época do Atrações, era visível a humildade, não só a humildade, era visível que ele é uma pessoa que sempre, embora fosse o que é, o homem de polêmicas por aí em diante, é um homem que foi sempre sensível a Deus e foi sempre sensível às coisas de Deus. E não só, basta ver um dos últimos programas que ele cantou de uma forma emocionante, não obstante não ter uma potência vocal, qualidade vocal. Basta ver aquele vídeo que fez com a Belle Last, você vai perceber que ele envolveu-se no meio daquilo. Ele cantou algo que ele acredita, de certa forma, que lhe faz bem. Então, ele respondeu de forma sábia. Prova de que aquilo trata-se de uma farsa, de uma manipulação. É que, não obstante, Magosha diz que já está o quê? Se para ter sucesso a condição era passar, já está o quê? Se não teria a televisão sucesso se não passasse. Em algum momento eu vi Fred adotar ou aderir, mas já diz que está. Está o quê? O que está? Se havia uma condição para a televisão ter sucesso. Então, o que eu quero dizer ao Fred e a todos que trabalham aqui, fiquem descansados, fiquem tranquilos, vocês são uma bênção, são abençoados. Número 23, a Bíblia diz que Deus transforma a maldição em bênção. Se havia uma maldição, em nome de Jesus, está desbloqueado agora,
esta televisão é próspera, é bem-sucedida, está a crescer e nós e os telespectadores estamos em contínuas orações a favor desta televisão. Então, tudo que o Magosta tentou fazer está cancelado. Está cancelado e aquilo só foi para ganhar likes. Está cancelado. Só para Não pagou, não fez, está cancelado. Está cancelado. Não há nenhuma coisa que vai afetar esta televisão. Deus, a Bíblia diz que Deus é Jeová Jiré. Jeová Jiré significa Deus da providência. Ou seja, o Deus que faz haver onde não há. Então acreditamos que se há algo, Deus será o fiel e justo provedor desta televisão. Obrigado, teólogo Albino Mangueno. Magosta, comentários em torno deste vídeo, mas de uma forma bem rápida, porque nós só fizemos um corte do programa da sexta-feira. Qual é a mensagem que o Magosta queria transmitir com aquela garrafa de atum, com rapé e aquela capelana? Que mensagem queria transmitir para o povo moçambicano, também para a televisão? Em primeiro lugar, eu estaria a dizer que não era necessário ser eu voltar a comentar, porque tudo que eu quis, o que eu fui mostrado para trazer, trouxe naquele vídeo. Uma coisa foi mostrado. Sim, por tudo quê? que eu trouxe para... Desculpa, por interromper. Você sabe por quê? Quem mostrou? Dependo dos meus ancestrais, ok? Trouxe para a TV e fiz o que eu pude fazer, está feito. Agora, a opinião de cada um, isso é bem-vindo. Cada um pode opinar da maneira como quiser, mas o que eu pude fazer, já fiz. Agora, olhando na profundeza desse mesmo vídeo, tem um detalhe um bocadinho importante que nós deixamos atrás, que eu gostaria de deixar a limpo às pessoas, que no meio do programa nós citamos, aliás, citei alguma coisa sobre o nosso Mr. Bao, ao decorrer da entrevista, que é um dos camaradas que estamos sempre juntos. Quero também, a partir desse momento, desejar as minhas imensas desculpas por ter colocado seu nome no meio disso. E também o próprio Fred, as minhas imensas desculpas, porque isso não é algo preparado, não foi combinado com o Fred. Na base daquilo que eu fui mostrado, eu vim fazer, está feito, ponto final. O resto é cada um dar as suas opiniões. Aquele pode dizer que eu venho desativar, mas a repercussão disso que foi feito, nós iremos ver, que é trazer coisas boas para a TV, ponto final. Eu fiz a minha parte. Obrigado, Curandeiro Magosta. Ouvimos aqui o teólogo a dizer que tudo está cancelado, Magosta não pagou nada, tudo está cancelado em nome de Jesus. Como é que vai cancelar se ele não tem poder para cancelar? Não tem o poder para cancelar, nem o poder para fazer acontecer. Não existe. Lógico, eu não tenho poder. Não há ninguém que pode. Reside em Deus. Ele não está, Deus não está em condições de dar a ti esse poder também. Eu disse que estou poderoso e eu não dou poder a ninguém. Porque o poder, a Bíblia diz que todo dom perfeito e toda dádiva Paro de falar de ou Deus. Trocamos, né? Já é tempo dele. Obrigado, Curandeiro Magosta. Obrigado, teólogo Albino. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, nosso muito obrigado, Curandeiro e teólogo Albino. Agora centraremos as nossas atenções no nosso tema central: pactos diabólicos para se vencer as eleições em Moçambique. Magosta, teólogo, nós sabemos muito bem que este é um ano eleitoral. É um ano muito importante, é um ano que vai se escolher o presidente que vai dirigir o destino dos moçambicanos. Foi a partir daí que o tema surgiu. Começo com Magosta. Magosta, como uma pergunta prévia. Um pacto. O que é um pacto? O que é um pacto divino? O que é um pacto diabólico? Há uma relação de pactos diabólicos com as eleições em Moçambique? Primeiro começar por falar de pacto. Já definimos diversas vezes mas tem aqui pessoas que estão a ver pela primeira vez um programa desse ou um tema desse. Pacto é uma aliança entre duas entidades. Depende daquilo que o outro necessita para com o outro. Portanto, há um acordo entre ambas partes
Portanto, há certas normas por cumprir no meio de um pacto. Uma definição resumida sobre o pacto. Então, avançando para o pacto diabólico, nós, cá em Moçambique, olhamos muitas das vezes para o pacto diabólico como se fosse a ação de você levantar e ter com o curandeiro e o curandeiro tirar aspectos negativos da sua vida, espíritos negativos na sua vida, dar-te lá um banho com um propósito de você ter uma luminosidade onde você for a pisar, as suas coisas darem certo, projetos, negócios, assim como até há pessoas que vão à busca de engravidar, há pessoas que vão à busca de bem-estar no seu emprego, há pessoas que vão à busca de acréscimos de salários. E em Moçambique nós olhamos para isso como um pacto diabólico, mas não. Essa é apenas uma base de lavagem do corpo de um ser humano, ou por outra, a maneira em que o povo africano vinha fazendo e vem fazendo, quando tem dificuldades ou problemas espirituais, aproxima-se a um curandeiro, um sangoma, para que possa tirar todos os aspectos negativos. Agora, o verdadeiro pacto diabólico é quando tu vais ter com alguém que pode se intitular curandeiro, cujo essa pessoa tem coisas jamais fora dos seus espíritos ou fora dos seus defuntos que o protegem e que lhe dão essa visão e esse poder dele poder realizar tudo aquilo que pode realizar. Ao mesmo tempo, fora do conhecimento absoluto das raízes, que são as mesmas ervas, as mesmas plantas, as mesmas árvores trazidas por Deus na nossa terra, este curandeiro já usa algo a mais, uma obscuridade muito mais elevada, onde nós já entramos nos termos cuquenja, etc, etc, pactos que entram sangues, pactos que entram entrega de vidas. Estamos a falar já de alguém que vai ter com um curandeiro que deixou de andar na estrada do curandeirismo e procurou andar na estrada de junção entre curandeirismo e feitiçaria. Portanto, nós como Metramo não consideramos curandeiro, e quando chega até nós, recebemos em algum momento certas notificações em que existe alguém que trabalha desta e esta forma. Nós avançamos, vamos puxar a orelha a essa pessoa, porque a ideia, o curandeiro não veio para criar problemas na família. O curandeiro veio para resolver problemas espirituais no seio da família. Portanto, pactos diabólicos é quando tu vais buscar algo exagerado, envolvendo sangue, envolvendo apostas de vida em alguém que se intitula ser curandeiro. Fique sabendo que se existe esse tipo de pessoa que você pretende ter com ele, fica a saber que aí já está à procura de problemas para o futuro da sua família, assim como para o seu próprio futuro. Portanto, este é que é o pacto diabólico. Agora, chamamos muitas das vezes de pacto divino o quê? Tudo aquilo que é benéfico para nós, tudo aquilo que produz resultados que agradam aos nossos olhos, assim como agradam aos olhos de Deus. Eu tenho a máxima certeza, pode ser até minha certeza empírica, mas tudo aquilo que deixa o homem à vontade, eu não acho que Deus esteja contra isso. Porque se nós vivemos na terra e fomos dados capacidade de raciocinar, significa que nós fomos dados também o poder de olhar para o espaço, para o terreno, o território onde nós vivemos e criar um desenvolvimento, que é isso que está acontecendo. O homem foi atribuído isto e está cada vez mais a criar desenvolvimento, está a modificar. O homem pega na terra, faz uma lavragem e modifica a terra, transforma o solo numa outra coisa. Onde era deserto, hoje em dia está a ficar uma grande cidade. Portanto, o homem foi dado esse poder, essa autoridade de transformar tudo. Agora, indo um pouco mais na profundeza de fazer pactos diabólicos ou pactos para eleições, que é o nosso tema central, hoje em dia, até não vou falar de hoje apenas, desde os tempos dos nossos quataravós atrás, nós africanos, por causa de nós nascermos na África, que é o berço da humanidade, onde se encontrou os primeiros restos dos ossos dos primeiros seres humanos,
cá em África, nós temos a nossa forma de comunicar-se com os nossos ancestrais, de trazer os nossos peditórios para resultados benéficos à nossa família. Assim sendo, eu tenho a máxima certeza que todo líder, peso embora que quem levanta a um presidente, quem levanta a liderança, é sempre Deus que está no comando. Mas este Deus levanta ele sabendo que trouxe essa pessoa para um povo Y, um povo que é africano, um povo que é moçambicano, um povo que já está separado por causa dos apelidos. Tem os nhantumbos, tem os maguazas, tem os coças, tem os magochas, tem os porocotos, e cada uma dessas famílias tem a sua forma de comunicar-se com os seus para que a resposta possa vir a partir dos seus e recebendo também a partir de Deus. Há uma conexão entre as duas espiritualidades que nós temos cá em África. Portanto, você pode cultuar muito a Deus e não ser respondido por Deus por não estar já caminhar passo a passo com os seus ancestrais, que são os teus primeiros deuses na sua vida, que possam te trazer o passo ou uma comunicação, uma ponte direita para tu chegares a Deus. Portanto, haverá muitos pactos, muitos que querem concorrer, irão aproximar aos sangomas, isso não vai ter problemas. O Curandeiro Magosha pode ajudar a vencer as eleições? Quem vier ter comigo, sim. O curandeiro pode ajudar? Sim, a gente coloca numa cadeira, entregamos o banho, evocamos as espiritualidades da família dele para que o protejam em tudo que ele deseja, para que tudo dê certo. Por quê? Quando nós tratamos do elemento de liderança, nós estamos a olhar para um tipo de pessoa que ao nosso olho nu é uma pessoa comum. Mas se nós olharmos na espiritualidade, estamos a falar de uma pessoa que precisa amadurecer espiritualmente, precisa ter muita proteção. Por quê? Todo mundo quer sentar naquela cadeira. É uma cadeira bastante elevada. É a última cadeira que se concorre neste país. Portanto, as tentativas espirituais são várias. E eu sou da opinião em que todo aquele que está numa cadeira de maior posição, uma cadeira que atrai vários e vários inimigos, automaticamente essa pessoa é sujeita a procurar a tradição para trazer uma conexão, uma proteção saudável, na minha forma de compreender as coisas, e eu sei que é assim que acontece. Por isso, quando nós vimos na altura, há uns tempos atrás, nós vimos quando o nosso presidente, atual presidente, foi à sua zona fazer um ritual. Quando foi fazer um ritual, foi buscar força dos seus ancestrais. Mas existem pessoas que podem olhar aquilo como um lado diabólico. Não tem nada a ver com o diabólico. Apenas as pessoas diabolizam a sua origem, as suas formas, os seus hábitos, o seu estilo de comunicação, para que você fique fraco e que você seja ignorante, para, através dessa ignorância, você possa enriquecer bolsos de certas pessoas que não querem trabalhar, mas sim querem usar a palavra para tirar um pouco que existe nos bolsos do nosso povo moçambicano. Obrigado, Curandeiro Magosha. Passo agora para o teólogo Albino Mangueno. Homem de Deus, podemos ir ao curandeiro tomar banho para vencermos as eleições? Perfeito. E temos que partir de um pressuposto em que a cada entidade existe um poder que opera. No mundo teológico, no mundo bíblico, no mundo de Deus, o poder que opera é o poder do próprio Deus, em que esse poder Deus abastece aos salvos, ou seja, a todos os cristãos. Ele abastece aos pastores, aos líderes, aos apóstolos, aos profetas, ou seja, todos que estão à frente do ministério ou estão a fazer alguma atividade para o reino de Deus. Mas também temos o poder das trevas, onde o diabo, que age em paralelo a Deus, ele abastece os seus. E a esse poder nós chamamos o poder da feitiçaria. Feitiçaria, que significa manipular fenômenos naturais de forma a torná-las sobrenaturais ou não comuns, mas usando o poder
das trevas, usando o poder do próprio diabo. Da mesma forma que nós sabemos que, pelo poder de Deus, a vara de Arão tornou-se em cobra. Mas pelo poder do diabo, usando a feitiçaria, a vara dos mágicos tornou-se em cobra. Ou seja, quer Deus manipula fenômenos sobrenaturais e quer o diabo, através da feitiçaria, manipula fenômenos sobrenaturais. É por causa disso que a vara de Arão engoliu as outras cobras que foram varas dos feiticeiros, dos mágicos, que era para Deus demonstrar que ainda que o diabo tenha poder, Deus é detentor do poder absoluto, poder superior ao diabo, poder mais excelente, poder mais perfeito, poder mais pleno, reside em Deus. Então, o que é que estamos a dizer? É possível, sim, por via do curandeirismo, ir fazer um ritual de feitiçaria e a pessoa conseguir manipular determinados fenômenos. Agora, a outra diferença é que muitos fazem o que fazem, os banhos que fazem, tendo em mente o momento. Não tem momento a longo prazo. Eles olham para o curto prazo, para aquele momento que ele tem um interesse, que quer aquilo que ele quer, e não olha para as implicações daqueles atos ou daquela busca no curandeiro ou do poder da feitiçaria. Então, isso é possível. Agora, do ponto de vista científico, nós vamos encontrar que o Sebastian Hilscher, ele quando discute na sua obra ou no seu livro, os partidos políticos africanos contribuem para a democratização, esse é o título do livro. E ele é claro que um dos recursos que os partidos políticos em África, principalmente os partidos independentistas, aqueles que se julgam ter trazido a independência, um dos recursos que eles usam para se manterem no poder, ele diz que é a feitiçaria. É um dado científico que resulta de uma pesquisa, de um estudo com créditos científicos, porque é um grande comparativista, um célebre conhecido dentro do campo da atuação da ciência política. E ele traz esses resultados que, sim, alguns partidos políticos africanos se mantêm no poder por uso da feitiçaria, fazem pactos, vão tomar banhos. E não só, há um determinado partido que houveram histórias, comentários por aí, que trouxeram 30 curandeiros de fora e 20 daqui, para se fazer uma sessão de ritual em preparação às eleições. Em África, isso é comum. É por causa disso que eu fico preocupado com um grupo de pastores que ainda inventa uma oração a favor de um determinado candidato, sem conhecer a base, a estrutura que sustenta aquele candidato. E eu me pergunto, estão a orar para quê? Bem. Se tem uma base, tem uma estrutura que sustenta aquele candidato, e que o problema não é o candidato, o problema é a base, é a estrutura que vai sustentar aquele candidato. Teólogo Albino Manguene, a feitiçaria faz alguém vencer eleições? É possível. Feitiçaria é manipular fenômenos naturais e torná-los incomuns, sobrenaturais. É possível, por via da feitiçaria, isso acontecer. Nós não devemos desprezar o poder do diabo, não devemos desprezar a feitiçaria.
E não só, ainda dentro do contexto científico, se você for a ler, por exemplo, a obra da célebre, ilustre Paulina Chiziane, O Sétimo Juramento, descreve isso. Que existem pessoas que enriquecem, que ganham poder, que ganham fama, que se posicionam, mas cuja base que lhe sustentou é a feitiçaria. E muitos deles foram fazer pactos nos curandeiros. Nesses curandeiros que Magocha está aqui a dizer que são os desviados. Mas isso não é verdade. Isso não constitui a verdade. E não devemos sempre separar o curandeiro da feitiçaria, porque se é um poder da feitiçaria, o curandeiro não faz absolutamente nada. Não vai fazer absolutamente nada. Para ele fazer o que faz, precisa de ser abastecido por um poder. E esse poder não é poder de Deus. E esse poder não é poder dos antepassados. Os antepassados não têm poder. Porque se tivessem poder, teriam melhorado a vida deles primeiro, ajudado a si mesmo primeiro, teriam mudado a sua vida. Há pessoas que morreram nem bicicleta compraram, vão ajudar alguém depois de morto a comprar carro, a comprar 4x4. Morreu sem nem chinelos para calçar e tinha. Ou baca, vai dar alguém bênção para ter sucesso, para ter carros, para ter dinheiro. Então, essa história de antepassados é trazido para os curandeiros não revelarem a verdadeira fonte do seu poder. Porque é chocante assumir que a fonte do poder deles é a feitiçaria, e essa feitiçaria tem como origem ao diabo. Então eles manipularam e dizem que é o poder dos antepassados, mas não tem nada de antepassado. Teólogo, só para encerrar, é errado os pastores orarem para candidatos à presidência? Não é errado os pastores orarem para candidatos, e devem orar por todos. O problema começa quando a ser excludente. Muitos quando olham para mim, principalmente por causa dos meus posicionamentos críticos, e não imaginam que eu tenho boas relações com vários membros da Frelimo. A minha posição crítica não significa que são meus inimigos. E não só. A Bíblia diz que orai por vossos inimigos. Fazei o bem por aquele que vos persegue. Então, isso não é errado. O errado para mim é um grupo de pastores que, se nós formos a chamar a oração pela nação, ninguém vai aparecer. Se nós dissemos vamos criar o Dia Nacional de Oração pela Nação, poucos é que vão aparecer. Tivemos recentemente na Praça de Paz uma oração organizada pelo Fórum dos Pastores. E não estiveram lá. Mas se fores notar no grupo, estão em Banzanile, Balambibota, Bafundiciba, Balambibota, Banzanile. Incrível. Deixa-me aproveitar e falar agora. A única coisa que vocês, pastores, vão ganhar, que estão a fazer essas orações, a única coisa mesmo que vocês vão ganhar é o prato de comida que tiveram naquele jantar. Mungete kumanchumo, alokwa ganhar o ababa. Se ganhar esses senhores, se ganhar, porque pode não ganhar, não sabemos quem. Deus vai permitir. Democracia é um jogo de imprevisibilidade. Então, será o único benefício. Pelo menos ficaram no jantar, comeram, por aí em diante. Então, para dizer que não é errado, é orar. Mas o importante é orar por todos. Não é apenas Chapo que precisa de oração. O Sufo precisa de oração. O Lutero Simango precisa de oração. Venâncio. E mais triste é que deviam se identificar mais, provavelmente até Venâncio, por acreditarmos que seja um pastor.
sendo pastor. Daniel Chapo também é pastor. É pastor e acreditamos que seja pastor, mas o problema não é ele. O problema é onde ele está. Meu irmão, eu te garanto, com todo o carinho, amor e respeito que eu sinto por Chapo, se ele ganhar e Deus permitir ele ganhar, o problema é que quem decide as coisas é a Comissão Política da Frelimo. E é o Comitê Central. Tiago, antes de chegar aí. Eles é que decidem as coisas. Tiago, está a falar dos pastores que estão a orar para o Chapo? Estou a falar de todos os pastores que oram por determinados grupos de pessoas e não oram por demais. Eu julgo e entendo que a missão deles é orar pelo... A oração deles devia ser uma oração. Tendo em mente que primeiro estamos num ano eleitoral. É um ano problemático. Sendo o ano eleitoral, é um ano muito problemático. É um ano que geralmente as nossas eleições são caracterizados por hostilidades, por violências, por turbulências. Eu acho que o esforço que eles juntam para orarem por um determinado indivíduo deviam ser o esforço que eles juntam para orarem pela nação no geral, pelas eleições no geral, pelo povo no geral, para que Deus nos conceda um processo eleitoral transparente, credível, sem violência. Eu acho que é esse tipo de energia que deviam concentrar para a oração, tendo a nação, o país no seu todo, e não um grupo, uma pessoa específica. Obrigado, teólogo Albino Mangueira. Passo agora para Magosha. Magosha, curandeiro é bom e o feiticeiro é mau, não é isso? O nome feiticeiro já diz tudo. Às vezes nós temos uma ilusão e uma cegueira mental que nos permite nós não sabermos separar o trigo da joia. Feiticeiro, hoje este nome é intitulado ou é dado ao curandeiro, cujo não é isso. Espírito de feitiçaria está nas atitudes da pessoa. Como a pessoa age. O que a pessoa deseja para com outrens. O mal que a pessoa deseja para com as pessoas. A inveja que a pessoa deseja ou sente para com as pessoas. Ela pode desenvolver um poder místico que pode lhe fazer aprender a fazer coisas incríveis para a destruição de certa entidade ou de certas pessoas. Isto é que é feitiçaria. Agora, na categoria ou na cadeira de curandeirismo, tu podes encontrar pessoas com esse tipo de capacidades, ok? Com esse tipo de atitudes ou essa maneira de ser e estar. Assim como no ramo pastoral, tu podes encontrar pastor feiticeiro, assentado e a levantar a bandeira de pastor. Mas é um feiticeiro. Por quê? Ele deseja o mal até para crente que se encontra a um nível de vida um bocadinho superior. Ele deseja o mal até para um outro irmão que é pastor também, um colega, não é? Deseja o mal. O coração dele, quando vê a outra pessoa a ter uma prosperidade ou a viver uma vida enriquecida, uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, ele se sente angustiado por causa disso, no sentido de que tudo deveria ser para ele. É este tipo de atitudes e comportamentos que, na minha forma de perceber as coisas, traz ou define que esse indivíduo é feiticeiro ou tem um espírito de feitiçaria, cujo esse poder da feitiçaria pode ser de nascer com ele, assim como pode ser um poder místico adquirido ao andar do tempo. Com quem? Onde se adquire? Quando nasce é porque é hereditário, é da família. Existiu alguém que tinha esse tipo de atitudes no seio da família. A pessoa foi crescendo e foi desenvolvendo essa capacidade, sem perceber em alguns momentos, mas chega sempre um certo momento que nós verificamos nos tempos de hoje, até que agora diminuiu um bocadinho. As famílias se acusam entre si. Você me fez uma visitação noturna, eu não gostei. Você que matou minha família, eu não gostei.
Quando se vai até alguns profetas, alguns pastores, verifica-se no espírito, descobre-se que o João sim atacou espiritualmente ao fulano. Atacou para fazer malidades, então esse indivíduo é dado e é definido como feiticeiro, porque ele foi para fazer coisas negativas, não foi para o proteger. Se for para ir proteger, então essa pessoa não está no ramo da feitiçaria. Tudo que é feitiçaria não é para trazer coisas benéficas para o cidadão, é para trazer coisas destrutivas para com o cidadão, a curto prazo, a longo prazo, mas coisas destrutivas. Agora, olhando para o ramo curandeirismo genuíno, estamos a usar espiritualidades ancestrais de cada um, as formas comunicativas e o conhecimento que é revelado a partir dos teus ancestrais para modificar ou para curar ou para colocar um poder adicionado em tudo aquilo que a pessoa toca, seja para business, seja para presidência, seja para governação, seja para igreja, você entrar na igreja e se sentir com autoestima em cima, toda a gente se curvar para você. Esse poder místico é adquirido no curandeiro a partir da revelação e as raízes que ele conhece. As plantas que nós temos nessa terra, cujo, quero dizer, graças a Deus, tivemos agora o reconhecimento a partir da SADC. A SADC vem para buscar curandeiros que são novos na área, para mostrar as plantas, para terem um conhecimento absoluto de aplicação e modificação da mesma planta ou da raiz dessa planta para resolver problemas nas áreas farmacêuticas. O que quero dizer que a visão do curandeiro é para levantar ou é para trazer a paz, para trazer tudo aquilo que é benéfico na sociedade. Mas, por causa da chegada da informação bíblica, com pessoas com sede de manipular e poder ganhar alguma coisa no seu bolso, o curandeiro é dado hoje em dia como uma pessoa destruidora. Pois é, existem milhões de pessoas que já abriram os olhos, já sabem que isso aqui não é nada. Há milhões de pessoas que já estiveram a perder tempo a acreditar na palavra, acreditar num outro homem que vem dizer que você vai ficar bem, sem te dar alguma coisa. Às vezes o mesmo diz que você já está, vai ficar bem, cujo vai lhe dar uma pomada que saiu de nós, vai passar para essa pessoa e essa pessoa em algum momento até pode estar bem por um certo tempo. O que quero dizer? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer, em todas as áreas existem maldades. Portanto, se existem maldades, então feitiçaria ou o feiticeiro não é o curandeiro. O feiticeiro é qualquer um que tenha espíritos ou que tenha desejos negativos ou destrutivos. Um confusionista espiritual, esse sim é um feiticeiro. Conheço muitos pastores que são feiticeiros. Eu quero só dizer alguma coisa antes de chegarmos até aí. Sim. Eu queria dizer, queria tocar num ponto em que o meu colega de painel tocou aqui, que é do caso do nosso, eu chamo do nosso futuro presidente, que é o Chapo, porque para mim, na minha visão, no espírito, Magosha, no espírito, o Chapo já venceu as eleições. No espírito, agora só estamos à espera no físico. E eu voltarei para trazer... Já venceu as eleições? No espírito já está ganho, o território ganho. Podem se irritar certas pessoas que não forem a gostar dessa informação, mas no espírito, sim, já está, o Chapo já ganhou. Agora, existe alguém que pode ouvir isso e querer se aproveitar e dizer que já que está a sair de um curandeiro, sentir-se ameaçado, vai querer contrariar uma e outra coisa nessa mensagem que eu deixo aqui. Mas é essa mensagem que vai acontecer. Essa mensagem vai acontecer. Porque a vitória prepara-se, a vitória organiza-se. Muita gente luta para ter a vitória. Não basta só você obter a oração, não basta você ter o tonte de Magosha, o tituma de Magosha, que vai fazer com que você tenha pujança, que toda a gente, onde você chega, aplauda para si. Mas se você não é uma pessoa organizada, nada acontece. O mesmo que eu tenho dito para alguns colegas, irmãos do meu ramo tradicional, que eu encontrei a serem curandeiros há muitos anos, até ainda hoje, ainda estão a viver nas mesmas condições, ou estão cada vez mais a ir para baixo. Isto é por causa de quê? Questões organizacionais. Se tu não és organizado, até Deus chega da tua casa e passa, não entra na sua casa, porque vai te encontrar você de qualquer maneira, você não está preparado para receber o Espírito. Isso acontece em todas as alas. Magosha, obrigado. Já ajudou alguns candidatos? Vários. Já ajudou? Vários. E ganharam? Por que não? Vários. Vários e vários. Olha, eu quero dizer, quero acrescentar algo. Antes de dar continuidade, poderias
ajudar o teólogo Albino, uma vez que ele é candidato a deputado? Olha, ele é candidato a deputado, por acaso vi alguma coisa, uma confusãozita aí, só não percebi qual é o partido, não é para citarmos o partido. Se tratando de um partido pequeno, ok? Há muitas chances dele estar lá. Se tratando de um partido Não, mas pequeno... poderias ajudar o teólogo? Esse não precisa de mim, esse tem curandeiro dele. Ah, tem curandeiro. Esse tem curandeiro dele. Não, Esse aqui não é atrapalhado, esse. Não é um bêbado, é muito lúcido esse. É lúcido. Ele sabe que ele é africano. Wakayantumbo, Wakatomasi, Wakamanguene. Ele sabe qual é a cena de comunicação espiritual. Você não pode ser ninguém se não tem cobertura espiritual. Não é possível. Não podemos aceitar publicamente porque nós fizemos alguns tratos com certas entidades para trazer a mensagem que vem na Bíblia. Então, ele tem que defender esta parte perante as câmeras, mas quando sai, ele sabe onde vai, sabe onde apanha a mucheca. Então, ele já entrou na Assembleia? Ele sabe onde apanha a mucheca. Já entrou? Não precisa da sua ajuda, já entrou? Ele não precisa da minha ajuda. Já entrou? Não precisa da minha ajuda, ainda não entrou. Ele tem que ir sentar com o curandeiro dele. Tem curandeiro deles. Então, quando ele ir sentar com o curandeiro dele, vai conseguir. Agora, se ele ignorar o curandeiro dele agora, acho que passa. Só para fechar, Magos, como se trata alguém para alcançar o poder? Não, isso não se diz publicamente. Aquilo o processo que é feito para te dar uma cadeira e você sentar acima do trono, não se diz. Esse é um código que é feito por nós que conhecemos as coisas, e quem sabe também é aquele que veio pedir esse assunto. Não se assiste. Ok? Olha, em todas as aulas existe um segredo. Não falta isso. Seja você jornalista, você está a falar bonito hoje, mas você treinou fora. Ok? Ele, digamos que é político, vai falar, mas existe alguém que vai escrever a mensagem para ele, para se preparar. Em todas as áreas existe uma preparação para você poder colocar a sua cara em frente ou para que você possa se assentar num determinado lugar. Um pastor, para que possa trazer a revelação, também passa por um segredo místico que é conhecido por ele e o pastor dele também, assim como o profeta dele, quem o fez profeta. Então, isso não podemos discutir. Ninguém vai chegar à TV e dizer que para que alguém possa ser levantado ou possa ser assentado no trono da presidência ou no trono dos deputados, o tratamento é feito desta e esta maneira. Não vais apanhar isso. É o segredo místico que existe, Sim, não perde graça. Então, é um ritual perigoso. O que se chama de perigo? Porque nós já estamos a viver o perigo. O perigo que nós já estamos a viver é o sofrimento que nós temos na África por causa da nossa ignorância. Então, para mim, não há mais nada que a África possa, ou que um homem não possa aguentar e chamar isso de perigo. Não há nada de perigo. O segredo não é mau. Não é diabólico. É assim. Em tudo, se existe segredo, é porque o segredo é que é a porta do sucesso. Se tu não tens segredo, então tu não tens sucesso. Ok? Você pode vir aqui a rir, mas em casa você saiu a chorar. Ninguém te viu. Você não vai chegar à TV e dizer que estava a chorar em casa. Portanto, o segredo é a porta do sucesso, meus irmãos. Continue com o seu segredo e faça com que tudo dê certo na sua vida, porque o seu passo fundamental é o teu segredo. Impossible. Obrigado, curandeiro Magos. Passo agora para o teólogo Albino Manguene. Teólogo, comentar em torno dos pontos levantados pelo curandeiro Magos e também respondendo a seguinte questão. Quando nós teremos um candidato que segue a palavra de Deus? Perfeito. Primeiro dizer que não deve ser incômodo Magos dizer que eu sou candidato pela Nova Democracia. Porque da mesma forma que falamos da Frelimo, falamos da Renamo e falamos de outros partidos. Não conhecia, né? Exatamente, é Nova Democracia. Agora, outra questão que eu gostaria de clarificar, eu não tenho problemas com a provável vitória de Chapo. Provável vitória de Chapo, não tenho problemas.
Para mim, o importante é que ele ganhe de forma limpa, ganhe de forma transparente, ganhe através dos votos expressos nas urnas. Ainda que eu não goste, terei que aceitar, porque será o legítimo vencedor. Não tem a ver com gostar ou deixar de gostar. Se é um processo transparente, está ali nas urnas, foi limpo, terei que até ter dignidade de parabenizá-lo. Aí não trata-se de gostar ou não gostar. Agora, o errado para mim, o insuportável para mim, é saber que vem de um processo fraudulento. É isso que eu sempre sou contra. Para mim, qualquer um dos candidatos que for a vencer, está tudo bem, desde o momento que venha de um processo limpo, justo, transparente e credível, e não por fraude ou manipulação. Por quê? Porque a minha consciência me manda dizer que a Bíblia me diz não roubarás. É um valor que eu tenho. É um valor cristão que eu tenho. Não roubarás. Teólogo. E eu defendo esse valor aqui. Teólogo, acredita que as eleições serão justas? É provável que sejam justas. Para tal, é necessário que os membros da Comissão Nacional de Eleições, que na sua maioria, eu estive lá quando, através da Nova Democracia, fomos submeter a candidatura, fui bem recebido, bem acarinhado e bem tratado, e foi um processo flexível, e foram conversando comigo, e me apercebi que a maioria deles que estão ali são pastores, são bispos, e me saudaram e falaram isso, e comentaram o carinho, o respeito, a consideração que eles têm com a minha pessoa. Então, aos membros da CNE, eu espero, principalmente na pessoa do bispo Mazzini, que é um bispo, eu espero que no processo, lembre-se de que há um princípio, e não deve se desligar desse princípio. Não roubarás. É o que ele ensina, não só a ele e a todos os demais. Aí não se trata de favorecer um e deixar eu dizer, como é esse da oposição que ganhou, vamos manipular e perder. Como é candidato da Frelimo que ganhou, vamos manipular para perder. Porque eu julgaria isso criminoso também. Teólogo, tem fé que desta vez serão justas as eleições? Eu repito, precisamos da consciência dos nossos irmãos que estão na Comissão Nacional de Eleições. Precisamos da consciência dos nossos irmãos que estão no Conselho Constitucional, que é um órgão de justiça. E a palavra justiça significa dar a cada um o que lhe é devido, dar a cada um o que merece. Isso é o que é justiça. E o Conselho Constitucional é um órgão de justiça. Deve dar a cada um aquilo que merece. Quem perdeu, perde. Quem ganhou, ganha. Quem tem assentos, deve-se deixar que tenha assentos. E não manipular, porque o contrário disso seria a injustiça. E esse órgão estaria a ser inútil, a prestar um desserviço. Porque é um órgão de justiça. E não só. Aos técnicos de STAI, Secretariado de Técnicos de Administração Eleitoral, que esses muitas das vezes não são eles que têm problemas, porque eles processam os dados, mas a falta da integridade dos nossos irmãos, que nós oramos para Deus, se é um demônio, que sejam libertos em nome de Jesus, mas que aprendam a ser justos, dar a cada um. Então, essas instituições é feito de pessoas. É feito de pessoas. São pessoas que dirigem CNE. São pessoas que dirigem Conselho Constitucional. São pessoas que dirigem STAI. É a essas pessoas que devem ser justos. Ser justo é garantir com que a vontade do povo seja anunciado depois das eleições de 9 de outubro. Teólogo, e se não forem justas as eleições, o que é de fazer? Quem?
O teólogo. Existem vários mecanismos de pressão que a Constituição nos salvaguarda. O que é de fazer? Primeiro mecanismo é tentar pressionar judicialmente, da mesma forma que o exercício que Venâncio fez. Segundo mecanismo, existem entidades internacionais, existem as marchas, as manifestações. Elas resultam-se desde o momento que sejam bem organizadas, bem articuladas, bem coordenadas e decisivas. Porque se elas não forem decisivas, não vão resultar em nada. Mas se o povo estiver decidido e ir até ao fim para que haja reposição da verdade e da justiça eleitoral, vão resultar. Obrigado, teólogo Albino Mangueira. Passo para Curandeiro Magosha. Curandeiro, comentar em torno dos pontos levantados pelo teólogo. E respondendo à seguinte questão, Magosha, por que às vezes o resultado dos pactos é mais forte quando se vai aos curandeiros e não é forte quando se vai aos pastores? Vou começar daí mesmo. Na verdade, é mais forte quando se vai ao curandeiro, porque curandeiro é a mãe. É a mãe de todos. Curandeiro é a cabeça de todas essas espiritualidades que estão a aparecer. Se olharmos isso para o lado africano, não quero exagerar. Por quê? Aquelas orações ali, não sei o que, jujus, são feitos lá no Egito, lá. Eles sabem bem, têm as linguagens corretas. Por isso nós chegamos aqui e começamos a nos mentir e a falar em línguas que nem conhecemos. Aqui. Começamos a criar línguas. Eu que escuto muita coisa, eu como tenho muito tempo de observar, quando vejo uma pessoa, que esta pessoa está a tentar maneira de trazer pão em casa, eu consigo perceber que aqui de igreja não há nada. Como é que vai ter este poder para poder abençoar a uma outra pessoa se você mesmo não está bem com seus ancestrais? Você que é pastor saiu de casa enquanto já discutiu com seus pais. Seus pais não querem nem te ver mais porque você é um desobediente familiar. Ok? Há certas coisas que a família precisa organizar, certas normas tradicionais que criam postura e grandeza no seio da família. Você quer ignorar porque você aprendeu uma nova forma de viver. Automaticamente você não tem a bênção dos seus pais ou a bênção dos seus progenitores. E se você não tem essa bênção, você não tem a capacidade de não estar em condição espiritual para trazer bênção para uma outra pessoa. Portanto, a maior parte de pastores, muitos deles, os que estão contra as normas da sua família, são todos apenas pastores por causa de fome e nada vão conseguir trazer para certas pessoas. Mas quero dizer que dentro desse pacote deles, existem alguns pastores que usam a palavra, usam a Bíblia, fazem orações fortíssimas e sérias, têm uma boa comunicação espiritual com os seus ancestrais na sua casa. Não ignoram normas da sua família, ok? Eles quando vão, eles recebem a graça com flexibilidade, recebem a bênção, recebem a unção com flexibilidade. E se ele dar um toque em você, alguma coisa pode mudar. Se ele orar para você, alguma coisa pode mudar. Por quê? Ele carrega consigo todos os graus de espiritualidade familiar e aquela unção que vem diretamente da palavra de Deus, da manifestação espiritual de Todo-Poderoso. Essa pessoa está completa. Portanto, o curandeiro é aquele que é completo. As pessoas dizem aqui que curandeiro é diabólico. Curandeiro é uma das pessoas mais abençoadas que existem, porque foi atribuído esta missão para ajudar a humanidade, e é isso que está a acontecer. Agora, indo para alguns pontos prévios que eu pude perceber sobre as eleições, existe, na verdade, um grande detalhe que alguns outros partidos não querem observar.
principalmente partidos, pequenos partidos que estão a surgir, se calhar por causa das revoltas, por causa da vontade de querer mudar as coisas. Nós temos que saber que Moçambique é um país em que o partido que está no poder trouxe isso, puxou de muitos anos até aqui. Portanto, é uma magnitude. Ele tem uma monstruosidade muito maior em termos de organização. Ok? Olha, eu quero dizer para o povo moçambicano que no dia que nós perdermos o partido no poder neste nosso país, a fome vai entrar. Nós vamos ter um momento incrível de fome nesse país. Mas quer dizer que no dia que a Frelimo for sair do poder, nós estamos a entrar numa fome maior, numa pobreza total e absoluta. Então, a Frelimo deve continuar no poder. Meu irmão, precisa de um processo que vai levar, se calhar, mais que 50 anos precisa de mais de 50 anos. Os outros partidos possam ter uma magnitude de grandeza, experiência e visão e organização no seio disso tudo para conseguir chegar e controlar as coisas. Diga-me por quê? Por quê, Magosto? Sem dizer, até vou dizer isso. Acontece que, se for já perceber, a maior parte das maiores empresas que existem no nosso país, os donos, os proprietários, os responsáveis, são aqueles que vieram desde a guerra da libertação do nosso país. Ok? São os donos das grandes empresas. Ou são os filhos de outros que lideraram tempos e tempos. Ok? Ou são pessoas que estão ligadas diretamente à área política, no partido, no poder. Fechar ou tirar este partido no poder, sabe o que significa? Fechar muitos bancos, fechar muitos microcréditos, fechar várias empresas. Qual é esse partido que já tem a postura? Se até partidos que estão a começar, já começam com desavença entre eles. Ainda estão a sentir fome, mas já tem desavença entre eles, já estão a se separar entre eles. Olha, nós temos que olhar as coisas, nós temos que ter essa vontade, mas temos que ser organizados o suficiente para irmos onde nós queremos. Porque se nós avançarmos na cegueira, não vai acontecer. Em algum momento afirmou que se porventura a Frelimo for a sair do poder, Exato. Nós teremos fome. Teremos fome. A Frelimo está no poder. Exato. Mas nós temos fome, Magosto. Olha, a nossa fome de hoje não se comparará a essa fome que virá amanhã. Porque hoje em dia nós falamos de fome, mas nós conseguimos ter um almoço, conseguimos às vezes ter um jantar nas famílias que nós temos. Podemos não ter todas as refeições como deveria ser para um país democrático como tal. Ainda tem muita coisa que a própria Frelimo também precisa de organizar bem, mas comparando com os outros, é a maior instância política que eu conheço desde que eu nasci até hoje. Portanto, combater este partido não é brincadeira. Então, a Frelimo não pode sair do poder, Magosto. Olha, numa forma um pouco justa, quem criou essas organizações todas que existem, STAIs, não sei o que, são pessoas que estavam dentro desse mesmo partido, mano. São madodas que viram que aqui, se nós queremos um país democrático, então tem que haver eleições. Houve um acordo. Mas quem era a maioria? A maioria são eles, mano. Então você não vai competir com pessoas que são a maioria, que têm mais poder financeiro. Olha, vamos ver só, agora que vão chegar as eleições, ou mesmo nessas municipais, o que acontece nas eleições municipais? Se fores a ver, andares na Majangalene ou andares no meu bairro, por exemplo, de Salala, tu vais contar postes que têm cartazes de outros partidos, mas o partido no poder tem uma magnitude muito grande de propagandismo, ok? A propaganda, a organização, família, eu tenho dito, se você não é organizado, não vais prosperar, mano. Não se luta enquanto você não está preparado para lutar. Existe uma pessoa que eu aprecio, que mesmo no físico e no espírito, vejo que tem uma magnitude que pode conseguir fazer as coisas. Só que está sendo isolado com certas pessoas que, se calhar, se o abraçassem, nós teríamos uma luta de igual para igual. Quem é essa pessoa? Venâncio Mondlane. Espiritualmente, fisicamente, inteligência, intelectualidade possível para fazer com que as coisas aconteçam. Haver diferença, mas organização. Precisa mais organização, só esse elemento. Porque aquilo que nós vimos no passado, ouvi o meu colega do painel a referir que existem formas de reivindicações, o que são as marchas. Para mim, aquilo são teatros, são espetáculos. São shows aqueles ali.
que pessoas vão aplaudindo. As mesmas pessoas que estão aí a aplaudir, estão a seguir aquela música que está a tocar aí atrás, nem sabemos quem votou. Não sabemos se aqueles ali foram votar naquele candidato. Não sabemos. Só para encerrar uma coisa, para passarmos para o teólogo. Isso. A Frelimo foi escolhida pelos antepassados e ancestrais? Olha, escolhido por ancestrais, assim como escolhido por Deus. Na verdade, quem levanta os protestados, quem levanta a liderança, tudo é Deus. Então, Deus, nós temos que olhar para Deus como uma entidade que comanda o mundo, mas Ele colocou pessoas em cada canto do mundo que podem ajudar a fazer isso. Colocou espiritualidades em cada canto do mundo que podem ajudar a criar esse mover espiritual. Ok? Portanto, tem a escolha de Deus e tem a escolha dos ancestrais. Por quê? Se for já perceber, não há nenhuma cerimônia que a nossa liderança faz sem colocar... É já amanhã, não é? Independência é amanhã? Sim. É já amanhã. Vamos lá na praça. Vais ver a quantidade de curandeiros que vão estar lá. Amanhã na praça. Pastores vão ficar esquinados ali de gravatinhas, tudo mais. Por quê? Aqui funciona em Tumbuluco. Somos africanos. E vai funcionar hoje, amanhã, depois da manhã, para sempre. O curandeiro vai estar aí à frente. Obrigado, curandeiro Magossa. Passo agora para o teólogo Albino Mangueno. Teólogo, estou com medo com o que ouvi com o curandeiro Magossa e pergunto, a Frelimo é tão poderosa que não conseguiria um outro partido vencer? Não, a Frelimo não é poderosa que nenhum outro partido consiga vencer a Frelimo. E se a Frelimo se mantém, é porque usa da astúcia e da capacidade que tem de controlar as instituições. E é isso que justifica a manutenção da Frelimo. E dois, eu acredito nos moçambicanos. E eu acredito nos moçambicanos que se esforçam para estudar, para serem inteligentes e contribuírem para o nosso país. E eu acredito que esses moçambicanos podem resolver os problemas e os desafios do país. Não necessariamente a Frelimo ou alguém que seja ligado a Frelimo tem capacidade para resolver os problemas do país. Então, esse tipo de argumentos são uma narrativa. E são dessas narrativas para desanimar as pessoas, desencorajar as pessoas. Porque isso gera um efeito psicológico na mente das pessoas que ouvem esse tipo de argumento. E chegam a dizer que, então se é assim é melhor nós nos conformamos, aceitamos que esse regime vai continuar, vai governar. Então, a ideia, o efeito psicológico que quer se produzir com esse tipo de discurso é esse. Desanimar, desencorajar os moçambicanos que querem uma revolução, que querem uma mudança. E não só, vai ouvir que alguns vão dizer que por via de voto não é possível tirar a Frelimo. O que é que acaba acontecendo? As pessoas deixam de ir votar e o número das abstenções é maior. E o que é que acaba acontecendo? Acaba favorecendo a quem no final de tudo? Acaba favorecendo a própria Frelimo. Por quê? Porque as pessoas ouviram um analista ou um comentador a dizer que nem por voto se tira a Frelimo. E ele acha então que o meu voto é inútil, no lugar de eu perder tempo, ir votar, é melhor eu ficar em casa. Fica em casa e a Frelimo mobiliza os seus membros e consegue ter resultados. E a maioria dos que podiam ter mudado estão aonde? Ficam em casa, por causa desse tipo de narrativas. Vai ser comum alguém dizer que por causa da CNE, por causa da STAI, por causa do Conselho Constitucional, eu tenho dito,
em todo o mundo. Porque outro problema, Massango, é a ignorância. Se você for a prestar atenção, era impensável que Davi podia derrotar o Golias. Um adolescente, pouca estatura, era impensável que podia derrotar o Golias. Da mesma forma que era impensável para muitos que, por exemplo, a grande Babilônia, o grande império de Babilônia, pudesse cair. Era impensável para muitos. Era impensável para muitos, por exemplo, que o império grego pudesse cair, mas hoje caiu. Era impensável para muitos que o império romano pudesse cair, mas caiu. Se fores à França, para alguns dos franceses, era impensável que um dia haveria a Revolução Francesa. E se você for a estudar, a prestar atenção, por detrás dessas revoluções, foram desencadeadas pelo povo. O povo é que desencadeou essas revoluções. O povo decidido, determinado, disposto a ir até as últimas consequências, porque eles tinham direitos civis e queriam com que fossem respeitados esses direitos civis que eles têm. Então, para mim, não acho que a Frelimo seja um monstro que não possa cair. Aliás, a Frelimo já está decadente. Só falta um dia um pauzinho lhe remover. Pior é que já não tem base popular. Mas nenhum governo é sustentável se não tiver o apoio popular. Teólogo. Se não tiver a base popular. Teólogo. Então, Magosha está a atrapalhar para distrair as pessoas. Está a distrair as pessoas, igual a outros analistas que surgem aí. Magosha está a fazer o trabalho dele. Acho que, como alguém comentou, lhe prometeram construir 15 pajotas. Por isso está a fazer campanha para a Frelimo. Está a fazer o trabalho dele. Igual a alguns analistas. Magosha está a trabalhar para Está a trabalhar, está a fazer a campanha deles. Muitos que falam favorável a Frelimo querem o quê? Querem para depois serem pegos, encaixados, colocados ali. Por isso que falam favorável. É da mesma forma que, se você for a prestar atenção num detalhe muito importante, é que se nós formos analisar, estão criadas as condições para que haja uma transição em Moçambique. 30 segundos. E vou dizer uma coisa. Existem pessoas que criam narrativas para fazer com que o povo não lute pela mudança, para fazer com que o povo desista da revolução. Mas esse povo deve estar atento, lutar. Se é alternância que quer, povo moçambicano, lutem pela alternância. É difícil, ninguém disse que seria fácil. Nenhuma revolução, nenhuma mudança é fácil. Todas elas são difíceis. Algumas até jorram sangue. Há pessoas que morrem, que tombam, que são feridos. Mas no final, sempre a revolução, a vontade popular, ela prevalece. Obrigado, teólogo Albino Manguén, curandeiro Magosha. Gostaria de agradecer ao King Bao, que está acompanhando o nosso programa neste exato momento. Muito obrigado, Mr. Bao, por acompanhar o nosso programa. Vamos abrir as nossas linhas para ouvirmos a opinião dos nossos telespectadores relativamente ao nosso tema. Ligue e participe no nosso diálogo de hoje através do nosso contacto, que daqui a pouco vai passar na vossa TV, participando, colocando a vossa opinião relativamente ao nosso tema de hoje, que é um tema pertinente e atual. Pactos diabólicos para se vencer as eleições em Moçambique. Em diálogo nós recebemos o teólogo Albino Manguén, também recebemos o curandeiro Magosha, que estão nos ajudar a dialogar em torno
deste tema. Temos muitos comentários na nossa página do Facebook. Arthur está conectado ao nosso programa. Obrigado, Arthur. Isabel está conectada também ao nosso programa de hoje. Nosso muito obrigado. Temos o primeiro telespectador em linha, está assim? Boa tarde, com quem temos prazer de falar, de onde acompanha o nosso diálogo. Está assim, boa tarde. Perdemos o nosso telespectador. Ligue e participe através do nosso contacto, que é 85-359-92-7, colocando a sua opinião relativamente ao nosso tema de hoje. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Podem participar também no nosso diálogo de hoje, colocando a vossa opinião na nossa página do Facebook, que é Fred Josias Show. Em diálogo nós recebemos o teólogo Albino Manguene, recebemos também o curandeiro Magocha, que estão nos ajudar a dialogar em torno deste tema pertinente e atual. Temos o primeiro telespectador em linha, está assim, boa tarde. Está assim, boa tarde. Perdemos o nosso telespectador, vamos passar para o teólogo. Quanto isso, continuaremos com linhas, ou melhor, vamos passar para o Magocha. Quanto isso, continuaremos com as nossas linhas abertas. Magocha, tu estás a trabalhar para distrair o povo? Não, não tenho nada para distrair ao nosso povo moçambicano, que são os meus irmãos de sangue. Mas tem um porém. Eu não gosto de ver as pessoas a criarem lutas sem estar organizadas. Nenhuma luta, nenhum tipo de luta que você pode ter a vitória se você não ter um dos melhores, um dos primeiros elementos necessários, que é organização. Essa é a minha luta. Eu, por acaso, eu desejo ver uma grande revolução. Eu não faço parte de nenhum partido, não sei nada de política, não sou membro de nenhum partido, mas eu quero ver uma revolução séria. As pessoas precisam de estar organizadas primeiro. E eu olho para o partido no poder como um partido que está super organizado. Não estou a ver, em termos de organização, um outro com a mesma postura que possa criar um braço de ferro justo. Dois, como as coisas estão organizadas. Nós só falamos falamos da democracia no nosso país, mas cujo essa democracia nós não estamos a consumir devidamente. Por quê? Porque as pessoas que deviam lutar para essa democracia não estão organizadas. Nós estamos a lutar de uma maneira alheia, cada um faz a sua parte. Obrigado, curandeiro Magocha. Podemos abrir temos o primeiro telespectador em linha, está assim? Boa tarde, com quem temos prazer de falar, de onde acompanha o nosso diálogo? Lene, da Zona Verde. Leila, qual é a sua opinião relativamente ao nosso tema de hoje? Sim, eu queria saber, o Magocha tocou no assunto sobre feitiçaria. Ele disse que é um assunto de inveja, por aí, um sentimento de inveja. Então eu queria saber, essas pessoas que aparecem nuas na rua, por exemplo, caem na rua, nuas, e a única coisa que dizem é tipo, vieram me levar de madrugada, então não sei o que aconteceu, de repente apareci aqui. Eu quero saber como é que isso acontece. Onde é que essa pessoa adquire esse poder de aparecer nu na rua ou aparecer em casa de um familiar? Quero saber como é que acontece. Anotado, acredito que o Magocha vai responder a sua questão. Ligue e participe no nosso diálogo através do nosso contacto, que é 85-359-92-7, colocando a sua opinião relativamente ao nosso tema de hoje, que é pacto diabólico para se vencer eleições em Moçambique. Em diálogo nós recebemos o curandeiro Magocha, também recebemos o teólogo Albino Manguene. Ligue para o nosso número, que é 85-359-92-7. Ainda vou continuar com o curandeiro Magocha. Curandeiro Magocha, dando continuidade ao seu fio de pensamento, em algum momento falou do Venâncio. Diz que vê brilho no Venâncio Mondlane. O que tens feito para ajudá-lo? Olha, primeiro, antes de colocar o apoio ou colocar a mão em alguém que tem uma postura muito boa, em alguém que está a lutar de uma forma justa, primeiro precisas observar e perceber
e criar mecanismos para chegar perto. Porque ninguém sabe tudo nessa terra. Todos nós nascemos para aprender e aprendemos todos os dias. E eu tenho esse respeito para o Com Venâncio, que é uma das pessoas com uma visão muito excelente, muito elevada. Ok? Mas se tiver como haver mais organização, eu, por exemplo, poderia dar o meu apoio, ok? Mas não vou dar o meu apoio a alguém que não tem um contato, tem que procurar formas para me contactar. Já pude te ver em algumas postagens junto, eu acredito que uma e outra coisa vocês puderam conversar e foste percebendo que, além daquilo que o povo vê a partir das câmeras, é muito mais especial do que aquilo. Portanto, é um ouro que Moçambique precisa de acarinhar e sustentar para que ele possa chegar onde se pretende chegar. Eu daria meu voto. Obrigado, Curandeiro Magos. Ligue e participe no nosso diálogo através do nosso contacto, que é 8513 59 92 7. Temos outro telespectador em linha. Está sim, boa tarde. Sim, boa tarde. Sim, com quem temos prazer de falar? De onde acompanha o nosso diálogo? Maputo. Sim, qual é a sua leitura, ilustre? Qual é o seu nome? Qual é a sua opinião relativamente ao nosso tema de hoje? Elder. Sim, ilustre Elder. Senhor Elder. Sim, ilustre Elder. Qual é a sua opinião relativamente ao nosso tema de hoje? Não, o tema de hoje é tão importante, né? É muito bom. Os convidados aí estão a falar coisas boas. O que eu gostaria é que o nosso ilustre Magocha que venha se juntar à nossa revolução, né? Mudarmos o nosso país. Qual é essa revolução? É bem sabido que nós temos o nosso candidato, é jovem, nós também temos que aderir para contribuir para o nosso país. Já estamos cansados. Sim, quem é esse candidato, ilustre? Quem é o candidato? Quem é? É o Venâncio. O Magoste deve se juntar. Sim? Recebeu o convite, o Magoste? Está recebido Sim, o convite. Como? Está recebido o convite ainda por analisar. Tá certo. Agradeceria bastante que ele também juntasse conosco, porque ele também é um jovem igual a nós. Então seria melhor que se juntasse conosco para a gente ter uma solução certa. Desde que sejam jovens organizados. Elemento organização é o mais fundamental para se chegar onde se deve chegar. Sem organização, nada é possível neste nosso país. Tá certo. Obrigado, ilustre Elder. Vamos atender a mais 2 telespectadores para encerrarmos com as nossas linhas. Ligue e participe no nosso diálogo de hoje através do nosso contacto, que é 8513 59 92 7, colocando a sua opinião relativamente ao nosso tema de hoje, que é um tema pertinente e atual. Em diálogo nós recebemos o teólogo Albino Manguene e também o Magoche. Temos um outro telespectador em linha. Está sim, boa tarde. Alô? Sim, está sim, boa tarde. Com quem temos prazer de falar e de onde acompanha o nosso diálogo? É um anonimato. Sim, ilustre, qual é a sua opinião relativamente ao nosso tema de hoje? Eu queria parabenizar o Magocha, parabenizar o Manguene. Alô? Sim, ilustre, estamos a ouvir? O que eu queria dizer? O Magocha está certo aquilo que ele está falando, mas também quero incentivar o Manguene. Nós precisamos do Manguene lá no parlamento para que ele desvende as coisas que acontecem dentro do parlamento, porque o parlamento está cheio de velhas. Eu sou anonimato, estamos a transportar velhas que quando a gente começa a correr com esses carros, começa a mijar dentro dos carros, mas quando um Manguene entrar lá na Assembleia, as coisas podem vir a mudar. O Magocha, ele está falando a própria realidade da Frelimo. Eu dou nota 100 para o Magocha, está falando bem acerca da Frelimo. Agora, mas também não podemos desmotivar um jovem Manguene aí, para não ir à frente com aquilo que é o propósito dele, para que essa juventude de hoje tenha o quê? Tenha um brilho. Só podemos levantar.
Vamos lá apoiar o Manguene, vamos lá apoiar o Magosta, porque o Magosta também está a falar o quê? Uma realidade dessa Frelimo. É o anonimato que está a falar. Muito obrigado. Obrigado, Luz. Ficou aqui o essencial em torno do nosso tema de hoje. Vamos atender mais um telespectador para encerrarmos com as nossas linhas. Ligue e participe no nosso diálogo de hoje, colocando a sua opinião relativamente ao nosso tema de hoje, que é um tema atual. Em diálogo nós recebemos o curandeiro Magosta, também recebemos o teólogo Albino Manguene. Temos um outro telespectador em linha, está assim. Boa tarde, com quem temos prazer de falar? Olá, com Manuel Fernando Vaz. Sim, Luz, de onde vê o nosso programa e qual é a sua opinião relativamente ao nosso tema? Bem, a primeira coisa queria dizer sobre o que disse como se chama, o curandeiro Magosta, que é de testar, de seguir, quando ele disse que a Frelimo, se for a sair do poder, vai passar fome, vai passar crise nesse caso. Então, eu só queria dizer que ele está errado nessa parte. Porque se for a entrar um homem forte, tal como o Venâncio, do jeito que eu consigo dizer, eu consigo, quando me reparo e vejo, acredito que o país vai ter muito desenvolvimento. Então, nessa parte, também tenta dizer que ele está errado nessa parte, somente. Enquanto o resto, ele tenta falar uma boa coisa, mas pronto. Acima de tudo, temos que colocar Deus em primeiro lugar. Quer dizer, Obrigado, Ilus. Podemos encerrar com as nossas linhas. Passo agora para o teólogo Albino Manguene. Teólogo, tu, sendo pastor, tem honrado para os candidatos a presidente da Assembleia dos diferentes partidos? Vou responder à questão, não estou a fugir. Mas, Massango, eu quero dizer uma coisa muito importante, que os moçambicanos devem prestar atenção. Quem faz mudança são pessoas. As mudanças são feitas pelas pessoas. São indivíduos que fazem mudanças. O que Moçambique precisa é de pessoas certas, nos lugares certos. Precisamos de pessoas certas. Pessoa certa como presidente da República, que vai montar um governo certo. Precisamos de pessoas certas na Assembleia da República e que vão garantir o equilíbrio de poder com a pessoa que governa. A semelhança daquilo que aconteceu na África do Sul. Por que se recorreu ao governo da unidade nacional? É porque houveram vários partidos que entraram no parlamento. E o ANC não teve a maioria absoluta. Sozinho o ANC não podia formar a maioria necessária para eleger o governo. Então, o que nós precisamos de ensinar às pessoas, quando votam em vários partidos para estarem na Assembleia da República e não garantir com que um único partido, independentemente de qualquer que seja, não vou olhar só para Frelimo, seja Renamo, seja que for, independentemente de qualquer que seja partido, que não tenha maioria absoluta e que tenham vários partidos políticos entrando lá, esses vão equilibrar o governo. Porque o papel desses é fiscalizar quem governa. Por exemplo, na atual legislatura, as leis são aprovadas aonde? Na Assembleia da República. Essas leis que formam o Conselho Constitucional, que formam a Comissão Nacional de Eleições, são aprovadas aonde? Na Assembleia da República. E temos um partido que tem uma maioria, que ele pode, de uma forma folgada, o que as pessoas precisam para Moçambique mudar, só precisa de pessoas certas. É o que Moçambique... Essas pessoas certas podem trazer desenvolvimento. Nós, Massango, temos que pensar fora da caixa e não pensar dentro da caixa.
Temos que ter um pensamento amplo e não um pensamento limitado. Que achamos que as coisas só funcionam quando é a Frelimo. Não. Nós só precisamos de pessoas certas dentro ou fora da Frelimo. Precisamos de pessoas certas que são patriotas, amam a nação, que eles vão defender, vão trazer propostas, soluções para o país avançar. É o que o país precisa. É disso que os moçambicanos precisam de saber. Porque essa questão de não estão organizados, gente, toda mudança, incrível que pareça, é que foi uma única pessoa que fez a mudança, não foram várias. Quem esteve na frente da mudança aqui foi Mondlane. E ele mobilizou os outros. Foi necessário um único homem, Jesus Cristo, para salvar os outros. Em todas as revoluções, em todas as transformações, em todas as mudanças, nós temos alguém que foi identificado como uma pessoa certa. E essa pessoa certa trouxe transformações em várias sociedades. Então, nós não devemos olhar e pensar dentro da caixa. Moçambicanos, identifiquem pessoas certas. Pessoas íntegras, com princípios, com valores e que vocês acreditam que de facto amam Moçambique e querem o bem de Moçambique. É essas pessoas que vocês devem confiar, porque essas pessoas vão mudar o país. Tiago, quanto à nossa questão, em 30 segundos para passarmos para... Eu oro por todos, como pastor, a minha obrigação é orar por todos. Até por meus inimigos, a Bíblia me manda que eu tenho que orar. Até por aqueles que me odeiam, por aqueles que me perseguem. A Bíblia me manda para eu orar por eles. É o meu mandato, eu tenho que orar por todos. Goste eu ou não, queira eu ou não, mas eu tenho um mandato, um mandamento de orar por todos, até por meus inimigos, até por aqueles que me perseguem. É por causa disso que até os que roubam, eu oro por eles para Deus lhes libertar do espírito de roubo. Aqueles que matam, eu oro para eles lhes ajudar, saírem do mundo de crime. O meu dever como pastor é orar por todos. Aos corruptos, oro para que Deus lhes liberte do espírito de corrupção. Obrigado, teólogo Albino Manguene. Curandreiro Magosha, pactos diabólicos para se vencer as eleições em Moçambique. Considerações finais, uma mensagem para todos que estão a acompanhar o nosso programa. Antes de ir até lá, tem um detalhe bastante profundo que eu percebi quando o colega do painel falava aqui sobre pensar dentro da caixa. É algo que nós temos que prestar muita atenção. Não é porque as pessoas estão a pensar dentro da caixa ou que eu esteja a pensar dentro da caixa, mas também não podemos incentivar as pessoas a pensar fora da caixa com olhos fechados e ouvidos fechados. Nada vai dar certo. A questão organização é muito fundamental para o melhor estar. Uma casa desorganizada, onde todos querem ser galos, todos querem mandar, aí não há respeito. As pessoas vão passar a vida sofrendo. Tocou num ponto em que a revolução começa a partir de um homem. Digamos, na época de Mondlane, quando houve a revolução, a primeira revolução criada por ele, trazida por ele, as pessoas ainda não estavam com uma visão aberta, com uma sede de perseguição de dinheiro ao nível em que nós estamos agora. Agora a política é business. Okay? Agora tudo o que nós fazemos é business, até abrir igreja é business, porque tu tens livre trânsito para transportar tudo aquilo que tu queres. Então nós estamos numa época que nós às vezes ficamos cegos, mas nós sabemos que não somos cegos. O que acontece nesse país é que tudo é bolado. Cria-se um partido que tem toda a pujança, tem toda a força. Se calhar existem lá pessoas apoiantes de outros países que possam fazer com que esse partido tenha capacidade de poder governar. Mas o que é que vai acontecer? Quando se indica um candidato, ou aquelas pessoas que estão à frente, são as mesmas que são dadas, se calhar, dinheiros para calar a boca, para mudar de discursos.
Então nós precisamos de prestar atenção que nós estamos a ser atrapalhados, nós estamos a admitir nos atrapalhar, porque nós não somos organizados. Porque você se vai, hoje fala bonito porque tem fome, mas se amanhã estiver sábado, começar a sentir dinheiro, vai ter outra forma de pensar. Portanto, eu quero dizer ao povo moçambicano que existe na vida, você não pode chegar a nenhum lugar se você não está conectado aos seus ancestrais. Conecte-se aos seus ancestrais para que você possa ter luz, possa ter segurança para tudo aquilo que você deseja fazer. Eu sou o vosso rei Magosha, o vosso Mr. 8786855552. 8786855552. Se precisares de mim para saberes mais sobre tradição ou para modificar esses problemas que você está a passar, eu estou na Matola, bairro de Tsalala, bem próximo da escola Alfredo Namitete. Rei Magosha, o embondeiro que não se move com águas pequenas, Xingondo Chamchangana, Trogozile. Obrigado, teólogo. Obrigado, Magosha. Passo agora para o teólogo Albino Manguene. Teólogo, em 30 segundos, considerações finais, beijo e abraço. Dizer, moçambicanos, só existem duas entidades, divina e diabólica. Se não age sobre o poder de Deus, age sobre o poder das trevas. E também, para terminar, dizer a todos os moçambicanos que não nos distraiamos. Se foi possível expulsar o colono, é possível, havendo essa vontade de decisão, se é o que os moçambicanos querem de facto, é possível sim tirar a Frelimo. Não é impossível. Obrigado, teólogo Albino Manguene. Obrigado, curandeiro Magosha. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook, ROR. Obrigado, Isabel. Obrigado a todos que deixaram comentários aqui na nossa página do Facebook. A não perder logo a seguir o programa Show de Fred com PCA, Fred Josias.